Santo Deus e Pai, através de Jesus Cristo, nós estamos chegando à Tua presença sagrada, estudando a Tua lei que Tu vais reverenciar também. Vai ser uma grande cena e nós queremos desde já nos acostumar a reverenciar também a Tua sagrada lei. Nesse momento, queremos pedir a Tua unção, abra nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Dê-nos Teu Santo Espírito a iluminação. Em nome de Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote. Amém. Jesus Cristo como sumo sacerdote, e hoje esse é o tema do nosso estudo, as leis dos sacerdotes, acerca dos sacerdotes e sumo sacerdote. Estamos aqui na série Estatutos e Juízos, verso a verso. É um privilégio e olha só, a senhora White diz, Moisés acabou então de escrever num livro todas as leis, juízos e estatutos que Deus lhes havia dado e também os vários regulamentos referentes às ofertas sacrificais. Você vê aqui que os regulamentos referentes às ofertas sacrificais estão separados de estatutos e juízos, aqui para cima. Colocou o livro nas mãos dos homens que tinham ofício sagrado e pediu que para sua segurança fosse colocada ao lado da arca. Para sua segurança fosse colocada ao lado da arca sagrada, pois esta era objeto do contínuo cuidado de Deus. Esse livro de Moisés devia ser preservado para que os juízes de Israel pudessem a ele recorrer. Então você vê que o lugar ao lado da arca era o local mais privilegiado que se podia escolher para um documento a ser consultado de vez em quando, né? Porque a arca não era para ficar aberta continuamente e fechada. E lendo o livro Grande Conflito, ou Grande Controvérsia, estamos lendo em família, agora na parte depois dos 1000 anos, né? Dizendo que não lhes vai ser dada uma segunda chance, uma segunda oportunidade, porque se lhe fosse concedido isso, seria ocupado, como foi o primeiro tempo de graça, em se esquivarem aos preceitos de Deus e contra ele incitarem rebelião. Ela sumariza aqui a rebelião em se esquivarem aos preceitos de Deus. Muito sério, que não nos esquivemos dos preceitos de Jeová, do Altíssimo, mas possamos agora que estamos em tempo de graça, preciosíssimo, não valorizemos só quando a gente perde, né? Muitas vezes, quando perdeu, aí começa a valorizar. Gente, eu era feliz, eu não sabia, papapá. Não, agora vamos ser maduros em tempo de graça, né? Fazer o correto e não se esquivar aos preceitos de Deus. Olha só, nós estamos aqui em Levítico 21, você vê aqui o mapa, a lei de Deus em tópicos, né? O Pentateuco aqui, aonde estão os estatutos e juízos. Nós estamos em Levítico 21 e 22 e também o capítulo 24, que são leis acerca dos sacerdotes e o sacerdócio levítico passou. Hebreus 7 diz que, vamos abrir lá em Hebreus 7, ó, isso vai ser fundamental para a compreensão, porque Hebreus 7, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é o de Jesus, verso 17 em diante. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote para sempre, falando de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois com efeito o mandamento anterior é abrogado. Então, com relação ao sacerdócio, o anterior é abrogado por causa de sua fraqueza e inutilidade. Verso 23. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, falando do sacerdócio real, né, que se vestiam de branco e tudo, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Então tinham turnos e muitos sacerdotes. Mas este, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Então coloque em contraste. Aqueles lá era assim, mas este, então, se vê que se substitui, né? E agora,
Verso 27, que não necessita, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Temos a Jesus como grande sumo sacerdote agora, que abrogou ou cancelou o sacerdócio passado. Portanto, mesmo quando nós fazemos o culto vespertino, o sacrifício da tarde, nós não oferecemos o sacrifício da tarde, mas nós fazemos uma oração vespertina e nos apropriamos do sacrifício vespertino que já foi oferecido. Jesus já fez a provisão e nós simplesmente cada dia nos apropriamos dessa provisão. Nós não exercemos o sacerdócio. Então, as regras aqui contidas em Levítico 21 e 22 nós vamos ler, mas temos que ter em vista que as regras dadas para os sacerdotes no que tange ao seu ofício, né? Deve oferecer assim, vestido dessa roupa, não pode comparecer no ofício pessoa que tem defeito físico, tudo são tipos que apontavam para Jesus que não tinha defeito físico, para Jesus que tinha o seu caráter branco, branquinho, né? Então, porém, regras e leis para o dia a dia do sacerdote, né? Isso aí já tem mais validade, porque não tange o sacerdócio em si, o serviço sacrificial em si, mas o estilo de vida da pessoa que é consagrada a Deus, da pessoa que Deus vê que é especial, é um líder entre o povo, né? Então esses devem ter uma norma mais elevada. Vamos ver então com isso em mente e ler aqui verso a verso, Levítico 21 e 22. Esses dois capítulos, vamos ver se a gente consegue dar um pouquinho um turbo. Depois disse Jeová a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre seu povo, salvo por um seu parente mais chegado, por sua mãe ou por seu pai, por seu filho ou por sua filha, por seu irmão ou por sua irmã virgem, que lhe é chegada, que ainda não tem marido. Por ela também pode contaminar-se. Então é interessante, nem a sua própria esposa o sacerdote podia enterrar, ou seja, não se contaminar, não tocar. Porque diz, não se contaminará por causa do morto, né? E a sua irmã, se for casada, então já pertence a outra família, mas se não for casada, mas virgem, ele pode enterrar ainda assim. Porque tinha a questão de, né, não tocar num cadáver, então o sacerdote só podia enterrar a sua própria família, nem a sua esposa. A sua esposa tinha que ser enterrada pelos parentes dela, no caso aqui. Só dá permissão para essas pessoas aqui. O sacerdote, sendo o homem principal entre seu povo, não se profanará, assim contaminando-se. Veja mais sobre isso, Levítico 11. Não farão sacerdotes calva na cabeça, e não raparão os cantos da barba, nem farão lacerações na sua carne. Algo parecido com o que deu em Levítico 19 a todo o povo. Não farão sacerdotes calva na cabeça, isso aqui é novo, antes só falou não cortar o cabelo em redondo. Agora para os sacerdotes não serem carecas, não fazer calva na cabeça. É interessante que os monges agostinianos justamente faziam calva na cabeça. É como se fosse uma provocação, né, do sistema do anticristo aqui. E não raparão os cantos da barba. Santos serão para seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas de Jeová, que são o pão do seu Deus, portanto serão santos. Olha que menciona o motivo por que são santos, porque oferecem as ofertas queimadas de Jeová, que são o pão do seu Deus. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Então me pergunto, nós também não somos santos para o nosso Deus, sacerdócio real, a nação, pela graça de Deus, a vindicar a lei e mostrar que é possível a geração mais fraca guardar sim a lei de Deus, né? Assim como Jesus guardou e na força dele. Então nós também somos santos para com Deus, né? Então, não teria isso, porventura, obrigatoriedade sobre nós também, não tomar mulher prostituta,
né? Se subentende uma mulher que foi prostituta, agora já não é mais, né? Mas uma mulher que foi prostituta no passado, ou desonrada, quer dizer, que perdeu a sua virgindade com desonra, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Portanto, santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus, santo te será, pois eu, Senhor, que vos santifico, sou santo. Olha só agora que crasso. E se a filha de um sacerdote se profanar, tornando-se prostituta, profana a seu pai, no fogo será queimada. Gente, que trágico, né? A filha de um sacerdote, portanto, que deveria ser um exemplo de piedade, representando, né, santidade, se ela se prostituir, profana a seu pai, será queimada. Esse é um dos poucos castigos em que a pessoa é queimada no fogo. Aquele que é sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que foi consagrado para vestir as vestes sagradas, não descobrirá a cabeça, nem rasgará a sua vestidura. Então aqui falando sobre o sumo sacerdote. Esse aqui agora já, além do sacerdócio ser agora o de Melquisedeque, também além disso, Jesus é o sumo sacerdote em nossa dispensação, e ele, portanto, não deve descobrir a cabeça nem rasgar a sua vestidura. Caifás descumpriu esse estatuto, portanto, tornando-se desqualificado para ser o sumo sacerdote no mesmo momento em que ele quis dar a sentença, né, com a sua atitude, que isso fosse decisivo, e realmente foi. A partir desse momento que ele rasgou as suas roupas e disse, blasfemou, que prova mais tendes necessário? Então, aí estava condenando a Jesus virtualmente à morte. Então, nesse momento, ele estava se desqualificando e também por estar rasgando as suas roupas. Era um sinal de que ele estava se desqualificando espiritualmente também pela decisão. E não se chegará a cadáver algum, nem sequer por causa de seu pai ou de sua mãe se contaminará. Então ele não deve enterrar nem o seu pai nem a sua mãe. Interessante que Jesus não viu corrupção quando ele foi enterrado, né? Ele não viu corrupção, ou seja, já o terceiro dia foi ressuscitado e Lázaro, que foi depois do quarto dia, aí já fedia mal, né? Elas disseram, fedia mal, cheirava mal. Redundância. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus. Ó, não sairá do santuário. Interessante. Nem profanará o santuário do seu Deus. Jesus, agora restrito pela humanidade, ele não pode estar saindo e entrando, mas parece que em Pátimos ele foi pessoalmente entregar a visão a João, mas ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas é interessante que aqui fala, não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a coroa do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou Jeová. E ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta, destas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. Antes, aqui mencionou no verso 7, não tomará uma mulher prostituta, desonrada, nem repudiada. Aqui diz viúva repudiada ou desonrada ou prostituta. Ou seja, o sumo sacerdote nem viúva podia tomar. O sacerdote já podia tomar a viúva, sim. Mas virgem do seu povo tomará por mulher, e não profanará sua descendência entre seu povo, porque eu sou Jeová que o santifico. Disse mais Jeová a Moisés, fala a Arão, dizendo, ninguém dentre os teus descendentes, por todas as suas gerações, que tiver defeito, agora vem os defeitos, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Jesus ofereceu uma oferta perfeita e ele não teve defeito, pois nenhum homem que tiver algum defeito se chegará. Como o homem cego, Jesus era cego? Não, pelo contrário, ele podia ler até os pensamentos ocultos do coração das pessoas.
Ou coxo, Jesus era coxo? Não, pelo contrário, ele andava por todo lugar fazendo bem. Ou de nariz chato, é interessante esse defeito aqui que Jesus diz, nariz chato. Bom, não, acho que não comentar nada. Ou de membros demasiadamente compridos. Braços ou pernas muito compridas. Ou o homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada. Ou for corcunda ou anão. Ou que tiver belida ou sarna ou impingens, ou que tiver testículo lesado. Nenhum homem dentre os descendentes de Arão, o sacerdote, que tiver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas de Jeová. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Agora você vê nos versos seguintes que Deus não tem preconceito. É uma questão realmente para representar, né, a perfeição do serviço, mas agora olha só o cuidado de Deus para com eles também. Comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Como assim ele pode comer do Santíssimo? Não é do lugar santíssimo, são ofertas santíssimas. Olha só, o Santíssimo era oferta pelo pecado, pela culpa e de manjares. Veja aqui esses textos, ó. Agora, as santas eram ofertas movidas, primeiros frutos, primícias e coisas consagradas eram santas, tá? Eu li aqui do comentário adventista, eu recorro a ele em alguns pontos, mas sempre com muito cuidado, porque muitas vezes se racionaliza, mas quando é informações assim mais técnicas, pontuais, que eles não dão a sua opinião dizendo, né, jogando panos quentes, não, isso era por causa daquele, né, era por causa daquela circunstância lá, mas quando é ponto assim, às vezes é útil, né? Contudo, não entrará até o véu, nem se chegará ao altar, porquanto tem defeito, para que não profane os seus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Moisés, pois, assim falou a Arão, e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Ok, terminou o capítulo 21 e já vamos ao 22, porque é o mesmo assunto. Ó. Depois disse Jeová a Moisés: Dize a Arão e a seus filhos que se abstenham das coisas sagradas dos filhos de Israel, as quais eles a mim me santificam, e que não profanem o meu santo nome, eu sou Jeová. A explicação vem agora logo em seguida. Ó. Diz-lhes todo o homem dentre os vossos descendentes, pelas vossas gerações, que tendo sobre si a sua imundícia, se chegar às coisas sagradas, que os filhos de Israel santificam ao Senhor, aquela alma será extirpada da minha presença. Eu sou o Senhor. Ou seja, quem estiver imundo por algum motivo da carne, né? Já vimos isso aí nos estudos passados. Mas se chegar às coisas sagradas ali do serviço sacramental, do santuário, o castigo vai ser extirpado não do povo, porque isso seria morte, mas da minha presença, ou seja, iria perder a sua função. Não poderia mais oficiar. Será extirpado da minha presença, tá? Do serviço aqui do tabernáculo. Eu sou Jeová. Ninguém dentre os descendentes de Arão que for leproso, Levítico 15, a primeira parte, fala do fluxo antinatural do homem, doença sexualmente transmissível, comerá das coisas sagradas até que seja limpo. Também o que tocar em alguma coisa imunda de um morto, ou aquele de quem sair o sêmen. Ou qualquer que tocar em algum animal que se arrasta, não só morto, um animal que se arrasta. Ou em qualquer homem pelo qual se torne imundo, seja qual for a sua imundícia. O homem que tocar em tais coisas será imundo até a tarde, e não comerá das coisas sagradas, mas banhará o seu corpo em água. E posto o sol, então será limpo. Aqui você vê que imundo até a tarde é equivalente a pôr do sol. Verso 6 diz imundo até a tarde, e verso 7, e posto o sol, então será limpo, depois comerá das coisas sagradas, porque isso é o seu pão. Do animal que morrer por si, ou do que for dilacerado por feras, não comerá o homem para que não se contamine com ele. Eu sou Jeová. Guardarão, pois, meu mandamento, para que, havendo-o profanado, não levem pecado sobre si e morram nele. Eu sou Jeová que o santifico. Também é interessante, né? Que o santifico. Profundo isso. Nós temos a santificação
e eles eram santificados para poder ministrar. Nós somos santificados, a santificação é para podermos também ministrar a Deus no grande serviço do além. Essa vida é só a preparação para o grande serviço. Então, nós estamos nos santificando para poder ministrar como eles também lá no céu. É lá no céu que vamos ter a cobertura, ou seja, um equivalente que me vem à mente agora é a coroa. A gente vai ser coroado no céu, né? Jesus também é coroado, ele tem essa cobertura aqui que não tira, Levítico 21, verso 10, não descobrirá a cabeça nem rasgará a sua vestidura. Também nenhum estranho comerá das coisas sagradas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerá delas. Somente levita, que sacerdote mesmo. Qual que é a diferença entre levita e sacerdote? Dos levitas, Deus escolheu uma família, que é o sacerdócio de Arão. Mas aquele que o sacerdote tiver comprado com o seu dinheiro e o nascido na sua casa, esses comerão do seu pão. Olha, interessante, né? Nós somos adotados como filhos de Deus. Nós éramos como estrangeiros, mas fomos comprados pelo sangue de Jesus e agora podemos participar também do seu pão, do seu corpo. Se a filha de um sacerdote se casar com um estranho, ela não comerá da oferta alçada das coisas sagradas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver filhos, aquele marido gentil morreu ou a repudiou e não tem filhos e voltou para a casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. Se alguém por engano comer a coisa sagrada, repô-la-á acrescida da quinta parte e dará ao sacerdote como a coisa sagrada. Assim não profanarão as coisas sagradas dos filhos de Israel que eles oferecem ao Senhor, nem os farão levar sobre si a iniquidade que envolve culpa, comendo as suas coisas sagradas, pois eu sou Jeová que as santifico. Muito bem, o capítulo 23 fala das festas, nós já tratamos isso nesse vídeo aqui. Chegamos à conclusão que a única festa que não encontrou seu antítipo ainda é a festa dos tabernáculos, mas eu dou uma geral em todas as festas mostrando por quê, aonde encontrou o seu cumprimento. Agora vamos para Levítico 24, que aí já encerra a parte dos sacerdotes. Aqui você vê então no mapa que o 23 fala das festas e o 24 fala também de leis de sacerdócio, finalizando isso, e alguns juízos aqui, antes de mudar de assunto para agricultura, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Vamos então ver aqui, eu queria só pontuar aqui nessa primeira metade sobre o serviço do santuário, que a gente não vai ler, porque não é o foco aqui nessa série, mas eu queria ressaltar, ó, verso 5, também tomarás flor de farinha e dela cozerás 12 pães. Segundo o comentário aqui, cada pão era feito com 2 dízimas de uma efa, ou seja, 4,41 litros, cada pão então 2,7 quilogramas. Cada pão quase 3 quilos, né? E os 12 pães então daria 32 quilos de pães. Os pães que se trocavam, então, tirava o velho e punha o novo. O velho, desse pão velho que Davi com os seus guerreiros comeu, só que ele ali, infelizmente, ocultando alguma coisa e não dizendo toda a verdade. A consequência disso foi que morreram aqueles sacerdotes todos por causa desse engano de Davi. Essa tendência má que ele não venceu nessa ocasião. E pô-las perante Jeová em 2 fileiras, 6 em cada fileira sobre a mesa do ouro puro. No lugar santo, em frente do candeeiro, ficava, portanto, a mesa com essas 2 pilhas. Essa mesa com as 2 pilhas de pães representa o trono de Deus, onde está pai e filho. Aqui no livro Primeiros Escritos você vê que pai e filho estão no lugar santo até 1844. Em frente está o Espírito Santo, o candeeiro, os 7 espíritos, as 7 lâmpadas. Por isso que quando Ellen G. White viu 2 tronos,
porque viu a mesa, viu aquele canto do lugar do santuário, né? Pai e Filho. O Espírito Santo é um móvel à parte, está em outro lugar. E cada dia de sábado, isto é, se porá em ordem perante o Senhor continuamente a favor dos filhos de Israel um pacto perpétuo. Não. Verso 7. Sobre cada fileira pôr incenso puro, para que seja sobre os pães, como memorial. Muito bem, agora aqui encerrando essa parte do santuário, naquele tempo apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um egípcio, casamento misto, e o filho da israelita. E um homem israelita pelejaram no arraial. E o filho da mulher israelita blasfemou o nome e praguejou, pelo que o trouxeram a Moisés. Então estava em dúvida se aplicava as leis, porque era, pelo menos em parte, filho de um estrangeiro aqui. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Interessante aqui que, se fosse hoje em dia, as pessoas iriam gritar: não exponha o seu nome, não pode expor. Deus expôs aqui o nome. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Puseram-no, pois, em detenção até que se lhe fizesse declaração pela boca do Senhor. Então disse Jeová a Moisés: tira para fora do arraial o que tem blasfemado. Todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. E dirás aos filhos de Israel: todo homem que amaldiçoar seu Deus levará sobre si o seu pecado. Veja também Levítico 5:1. Veja também Levítico 20:17. Veja também Levítico 9:13. Depois confere um deles. Aquele que blasfemar o nome de Jeová certamente será morto, toda a congregação certamente o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural que blasfemar o nome de Jeová será morto. Hoje em dia, a pessoa que amaldiçoar ou que blasfemar do nome de Deus deve ser excluída da igreja, né? Deve ter testemunho de vários aqui. Quem matar alguém certamente será morto. E quem matar um animal fará restituição por ele, vida por vida. Se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Já vemos isso aí lá em Êxodo 21. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe será feito. São penas civis que Jesus não cancelou, não abrogou no Sermão do Monte, mas ele disse, a lei civil diz isso, mas vocês, em seu nível pessoal, perdoai seu inimigo. Deixe isso aí para o juiz decidir qual vai ser o castigo. Não faça você justiça com as próprias mãos. Vemos isso aí mais nesse vídeo, você pode depois ver. Quem, pois, matar um animal fará restituição por ele, mas quem matar um homem será morto. Uma mesma lei tereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou Jeová, vosso Deus. Então falou Moisés aos filhos de Israel. Depois eles levaram para fora do arraial aquele que tinha blasfemado e o apedrejaram. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Jeová ordenara a Moisés. Muito bem, nós paramos por aqui. Isso aqui foi um bloco de juízos, um caso especial em que Deus aproveitou para reforçar alguns juízos que ele já tinha dito anteriormente, tá? E o próximo estudo será sobre leis da agricultura. Bem interessante, um capítulo comprido, Levítico 25, tá? Que, como agricultor, vai ser bem propício estudarmos juntos. Oremos ao Senhor. Grande Deus, Pai, Jeová, Pai das luzes, queremos agradecer pela luz que Tu nos dás da Tua lei, para ver como Tu pensas, a expressão do Teu caráter. Louvado seja o Teu nome, Senhor, e por termos agora um grande sumo sacerdote, Jesus, que intercede por nós, sem mácula, vestido de roupas brancas, já com a sua coroa, e nós vamos também receber nossa coroa, nossa mitra no céu, para o grande serviço no templo, como sacerdotes, reis e sacerdotes eternamente, como diz em Apocalipse. Graças a Ti
por essa alta vocação. Louvamos o Teu nome, Senhor, nos humilhamos perante Ti, reconhecemos que por nós mesmos nada somos, nossas obras, nossos méritos não nos recomendarão a Ti, somente a justiça, o incenso suave da justiça de Cristo é que nos torna agradáveis. Através dele, Jesus Cristo, Senhor, desse incenso oramos. Amém. I'll touch the king.